Atos capítulo 22, se você está conosco, você sabe que nós estamos caminhando para o encerramento da carta de Lucas. Estamos já há algum tempo em Atos, com devidas pausas, mas no mês de julho, próximo mês, o último domingo de julho, a gente encerra então esta série um pouco mais longa de mensagens no livro de Atos, onde nós estamos acompanhando a vida da igreja, o desenrolar da igreja, desde o seu nascedouro, com a descida do Espírito Santo, até, veremos, até a chegada de Paulo a Roma. Estamos já há algumas semanas acompanhando um retorno de Paulo a Jerusalém. Paulo chega a Jerusalém há 2 semanas atrás, na semana passada vai ao templo e ele faz um voto, e esse voto, a estratégia de Tiago, de Paulo cumprir a lei, exatamente para que os judeus vissem que Paulo não estava pregando contra essa estratégia, ela não foi uma estratégia de sucesso, e Paulo então é capturado ali pela população, e eles começam então a bater em Paulo, começam a surrar Paulo quando os romanos chegam, os soldados romanos chegam, e eles então capturam Paulo para entender o que está acontecendo. Afinal de contas, está uma confusão no templo e o pessoal está ali surrando um homem, e eles capturam então Paulo, e Paulo ele encerra o capítulo 21 pedindo ao comandante romano que ele pudesse falar com a multidão que estava tentando matar ele. Assim nós terminamos o capítulo 21. Eu vou estar lendo o capítulo 22, é um texto um pouco longo, mas eu gosto de fazer essa leitura e depois nós vamos pontuando à medida que nós formos pensando nos ensinos e pontos desse texto. Mas Paulo, no capítulo 22, já está começando o seu discurso. Ele diz: irmãos e pais, ouçam enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, silenciou-se a multidão. Então Paulo disse: sou judeu, nascido de Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote, todo o conselho de líderes do povo, podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: sou Jesus Nazareno, a quem você persegue. Os que acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram que levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se, seja batizado, fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava
inteiramente lá, de acordo, e fiquei ali, guardei os mantos deles quando iam apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer estas palavras. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritaram, arrancaram seus mantos e jogaram poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarraram Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está dizendo? Este homem é cidadão romano? O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Não somos aptos, Pai, a entender o texto, mas clamamos pela iluminação do seu Espírito Santo, essa obra espiritual, para que o texto, as verdades, a semente de eternidade fique plantada em nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, então, está em Jerusalém. Paulo está na cidade sagrada dos judeus. Ele acaba de ser arrastado do templo por uma multidão furiosa que queria matá-lo. Soldados romanos prendem Paulo e impedem que ele seja morto, carregam ele escada acima em direção ao quartel. O quartel, a Fortaleza Antônia, ficava exatamente ao lado do templo, e era para lá que eles estavam levando Paulo. Antes de entrar, Paulo então pede para falar, pede permissão para se dirigir àquele povo, por um momento. Quando Paulo então pede ao comandante romano para falar, o comandante fica surpreso, porque Paulo está falando com o comandante em grego. Paulo era um homem letrado. Ele se surpreende, concede que Paulo fale à multidão. Paulo então vai se virar para essa multidão, o barulho começa a cessar, e ele começa a falar agora não em grego, agora ele fala em aramaico, a língua hebraica do dia a dia. Ele se volta para aquela multidão que estava tentando matá-lo, falando a linguagem que eles falavam no dia a dia. Quando o povo percebe que ele fala aramaico, o silêncio ele é profundo, e todos então param para ouvir aquilo que Paulo tem a dizer. O homem que estava diante daquela multidão não era um forasteiro, não era um gentio ignorante, ele era um judeu. E diante daquela multidão, em que muitos se orgulhavam da sua nacionalidade, Paulo poderia dizer que ele era judeu, ou como ele já disse em uma das suas cartas, judeus de judeus. Ele era acima, se a grande motivação era uma motivação nacionalista, se a grande questão era a exaltação do sangue judaico, Paulo poderia dizer: eu sou mais do que vocês. Paulo era um homem com um currículo impressionante, um currículo judeu impressionante. Ele nasceu em uma família judia, na cidade de Tarso. Seria a Turquia hoje. Tribo de Benjamim, ele vai falar sobre isso, não aqui nesse discurso, mas em outro momento ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, criado em Jerusalém, nas tradições religiosas daquela época. Ele mesmo se descrevia como um fariseu. Estudou aos pés de Gamaliel, o rabino, o professor mais influente daquele momento, que aparece inclusive no capítulo 5. Um dos famosos rabinos da história judaica. Diferente da maioria dos judeus na província da Judéia, a família de Paulo possuía cidadania romana.
O que significa que quando Paulo nasceu, ele já nasce com este benefício, né? Ele já é um cidadão romano. Naquela época, a cidadania romana era um privilégio valioso que podia ser comprado por muito dinheiro, ganho por mérito militar ou herdado. Como foi o caso de Paulo, ele herda essa cidadania. E por que isso é tão importante na prática? E talvez hoje não fique tão claro como isso é importante, mas nós vamos ver ao longo desses últimos capítulos como que muda tudo o fato de Paulo ser um cidadão romano. A cidadania romana dava a Paulo o direito de ser julgado pelo próprio imperador, além de proteção, e nós vemos isso nesse texto, né? Ele seria torturado ali, e ele não é torturado exatamente porque é um cidadão romano. Antes de se tornar cristão, Paulo era um perseguidor fervoroso da igreja. Prendia, matava, tinha carta, tinha autorização. Levava aos tribunais, concorda, e ele mesmo diz aqui, com a morte de Estevão. Nas palavras de Sproul, um homem que levava a sua religião absolutamente a sério. Só que do lado errado. E então tudo muda. No caminho de Damasco, algo aconteceu, algo que Paulo não buscou. Isso é muito importante ficar definido aqui no início desta fala. Paulo estava indo para Damasco prender cristãos. Paulo estava indo para Damasco com autorização para prender e até mesmo matar. Mas algo acontece naquele caminho que Paulo não buscou, que Paulo não planejou e que Paulo não esperava. Algo que só pode ser explicado por uma única palavra: graça. E diante disso eu gostaria de olhar, diante de tantas coisas maravilhosas, para 3 ensinos aqui. O primeiro deles, o passado de Paulo, o que ele não esconde. O segundo, o encontro que ele não esperava. E o terceiro, o chamado que ele não recusou. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para o passado, versículo 1 ao versículo 5. Paulo ele vai dizer: ouçam enquanto apresento a minha defesa. Sou judeu, nascido de Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel, como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso e de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho de líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles carta para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Paulo começa o seu discurso com algo surpreendente, de uma forma surpreendente. Ele, ao contar a sua história, ele não omite, ele não esconde as partes vergonhosas da sua história. Se nós fôssemos contar testemunhos aqui do nosso passado, de um passado sem Cristo, provavelmente, por uma questão de preservação, nós iríamos esconder alguns detalhes, não contaríamos tudo, porque existem partes extremamente vergonhosas em nossa história. Partes que nós não queremos que as pessoas... É porque nós sabemos que se as pessoas soubessem dos nossos piores momentos, como que elas iriam nos tratar? Se vocês soubessem dos meus pecados ao longo da história, ou se eu soubesse do de vocês, como é que seria? Será que teríamos o mesmo relacionamento? Será que vocês me enxergariam da mesma forma, ou eu enxergaria vocês? Paulo aqui vai falar. Você percebe que Paulo não está aqui defendendo uma causa. Paulo não está tentando ser solto da prisão ou convencer os dele. Ele está contando a sua história. Ele começa assim. Mas Paulo não omite as coisas terríveis que ele havia feito. A perseguição, a morte, o ódio que ele tinha dos cristãos. Eu não sei quantos já assistiram um filme chamado Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo. Esse filme conta os últimos dias de Paulo na prisão em Roma, onde Lucas vai lá visitá-lo e tudo mais. Mas o filme mostra alguns flashes de quando Paulo perseguiu os cristãos, matando crianças, matando homens, mulheres, Estevão, e mostra tudo isso.
E óbvio, né, o filme vai até a Via Ápia, quando Paulo ele é decapitado em Roma, e aí o filme encerra com uma cena belíssima. Paulo está chegando então na eternidade, e quem vem encontrá-lo na chegada dele é exatamente as pessoas que ele havia matado. As crianças o abraçam, Estevão vem recebê-lo, e o filme poeticamente faz essa cena bonita, quando de repente Paulo olha no horizonte e ali está de pé Cristo vindo em direção a ele, né? Só aquela silhueta, e o filme termina. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele diz exatamente quem ele é, diz de onde veio, diz o que fez, ele diz o que de terrível ele fez. Perseguiu cristãos até a morte. Percebe a estratégia de Paulo aqui no seu discurso? Ele não começa atacando e nem se defendendo. Ele começa se identificando. Eu sou um judeu igual a vocês. Fui educado da mesma forma que vocês. Eu fui tão zeloso, né? Eu fui tão zeloso quanto vocês são. E a gente vê que talvez até mais zeloso que alguns ali. Essa identificação não é manipulação, irmãos. É uma verdade. Paulo realmente foi tudo isso e muito mais. Né? Spurgeon dizia o seguinte: quando alguém falar mal de você, não fique com raiva, fique tranquilo, porque você é muito pior do que aquilo que a pessoa está falando. A doutrina da depravação total, ela mostra que toda a nossa vida, todas as áreas de nossa vida foi tocada pelo pecado e destruída, maculada. Mas, qual é a grande beleza disso que nós estamos tratando aqui? É que talvez, ao expor os meus piores momentos, algumas pessoas iriam se afastar. Ao expor os seus piores momentos, pessoas não iam querer ter convivência com você. E eu sei que você está pensando em alguns desses piores momentos aí agora. Mas a graça do Evangelho é que Cristo vem ao nosso encontro, mesmo sendo homens e mulheres pecadores terríveis, muitas vezes sem arrependimento, e Ele vem quebrar a dureza dos nossos corações. Paulo realmente foi tudo isso, e ao dizer isso, ele está construindo uma ponte, não para escapar da acusação, mas para que aquela multidão que queria matá-lo entenda o que acontece depois. Paulo está preparando o caminho e mostrando o quão terrível ele era, o quão maligno ele foi em perseguir homens e mulheres apenas por motivação religiosa, porque as pessoas discordavam dele, porque as pessoas começaram a seguir um caminho religioso diferente daquele que ele foi ensinado. Ele está então preparando o caminho para mostrar o que vem após este exercício de maldade, de zelo maldoso em perseguir os cristãos. O que acontece após foi exatamente uma intervenção divina, e ele vai continuar o seu discurso. Mas o que isso nos ensina, irmãos? Esse primeiro momento de Paulo, esse momento em que Paulo está dizendo: olha, eu sou um judeu, eu fui educado aqui, eu estive em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, e por ser zeloso eu persegui, matei pessoas, tive autorização para fazer isso e fiz. O maior obstáculo para a fé verdadeira não é ignorância intelectual. O maior obstáculo para a fé verdadeira é a segurança que nós achamos que temos nesta vida. E no caso dos judeus, a segurança religiosa. Os judeus se agarravam, porque eram filhos de Abraão, os judeus se agarravam na realidade de terem o templo, e o templo simbolizar a presença de Deus. Os judeus se agarravam aos seus sacrifícios, os judeus se agarravam às suas dietas, os judeus se agarravam às suas festas, às suas celebrações. Os judeus se agarravam a essa segurança. Essa era a segurança deles. O grande problema, o grande obstáculo para a fé nos alcançar é porque talvez nós que estamos aqui não estamos agarrados ao templo, a sacrifícios, não estamos agarrados a festas ou dietas específicas e religiosas, mas estamos agarrados ao dinheiro, estamos agarrados ao prazer,
estamos agarrados ao conforto, estamos agarrados a uma falsa segurança que achamos que este mundo pode nos dar. Olhamos à nossa volta e pensamos, estamos seguros, nada pode nos atingir, está tudo bem, mas não está, irmão. Estamos aqui respirando agora, mas se o Senhor decidir que vamos parar de respirar nesse exato minuto, iremos parar de respirar. Não temos a vida nas mãos. Paulo, através deste início de discurso, mostra como aquele povo, eles tinham segurança em sua religiosidade. Mas Paulo é a prova de que ter família, e uma família com cidadania romana, ter uma educação boa, ter tradição, ser zeloso, isso não é nada. Você pode ter dinheiro, tá bem, carro bonito, saúde em dia, viagem marcada. Aonde está a segurança nisso, irmãos? Se nós não temos Cristo, nós estamos perdidos. Os judeus estavam perdidos, tentando matar Paulo. E é interessante que aquilo que Paulo foi e fez, agora ele estava sofrendo, né? Paulo está ali diante de Estevão sendo apedrejado. Paulo presencia a morte de Estevão. Paulo presencia esse apedrejamento e agora Paulo está sendo linchado por esta multidão de homens zelosos que, em nome do zelo, eles estão fazendo coisas terríveis. Isso nos ensina algo fundamental sobre a condição humana. Preste atenção nisso. É possível ser religioso. É possível vir à igreja toda semana. É possível se ajoelhar na hora da oração pastoral, ouvir a mensagem toda, a série de mensagem toda em Atos, e ainda assim é possível estarmos perdendo tempo. É possível conhecer as Escrituras de cor e ainda assim não conhecer o Deus das Escrituras. A nossa cultura, essa cultura que vai exaltar, como nós vemos os judeus aqui, a sua identidade. Embora defenda e exalte uma identidade, mas uma identidade autônoma, isso é algo meio que não se encaixa, né? Identidade tem a ideia de algo que é idêntico, comum, comunitário, mas também levanta-se uma bandeira de autenticidade. As pessoas se apresentam pelo que fazem, pelo bairro onde moram, pelo time que torcem, pela família que têm, pela igreja que congregam. Muitas vezes essa identidade se torna uma muralha. Eu sou assim, porque sempre fui assim. E eu sou melhor do que você porque eu moro nesse lugar, porque eu congrego nesse lugar, porque eu tenho esse emprego, porque eu tenho esse salário, porque a gente tem orgulho no coração. Nós vimos isso nos pecados intocáveis. Paulo nos mostra que Deus não está limitado a essa identidade construída. O homem que era conhecido como o perseguidor de cristãos se torna o maior missionário da história. Mas isso não acontece porque Paulo se aperfeiçoou. Isso acontece porque Deus interrompeu essa trajetória que Paulo estava indo. Deus entrou na história de Paulo. Deus entra na história de Paulo. E você tem a sua história. Você tem a sua família. Você tem a sua criação. Eu fui criado desse jeito. A gente fala isso, né? Não, eu fui criado assim. Meu pai me criou desse jeito, como se isso definisse a nossa identidade. Eu sou desse jeito, ou eu fui criado em tal lugar. Sou batista desde berço, e a gente às vezes se agarra a essas falsas seguranças, né? Você tem a sua história, sua família, sua criação, sua religião. Como argumento, talvez para permanecer onde está. Você não quer mudar. Você é zeloso por aquilo que você tem, você está agarrado. Paulo tinha todos esses argumentos.
e Deus os desfez em segundos no caminho de Damasco. Em nossa cultura, essa cultura brasileira, em que existe uma religiosidade de berço muito amistosa, onde as pessoas nos ouvem, elas param, elas fazem o sinal da cruz, ou usam meu Deus como expressão popular, ou que Deus te abençoe como uma saudação muito comum. Nós temos essa religiosidade de berço. Muitas vezes isso funciona como um escudo, né? E um escudo contra a mensagem do Evangelho. Já sou cristão, eu vou à igreja todos os domingos, eu me batizei quando eu era criança, eu me batizei na igreja, ou minha mãe ora por mim, minha família é evangélica, eu vou lá de vez em quando, eu participo. Mas Paulo vai nos lembrar, irmãos, uma religião sem Cristo, ou qualquer segurança que não seja em Cristo Jesus, não salva. Porque só Cristo salva. Só o Senhor, Ele vai nos salvar. Então o primeiro ponto mostra isso. O seu passado pode ser terrível. Ou você pode estar seguro a este passado. Você pode ter uma construção familiar, social, acadêmica, religiosa muito forte. E essa segurança te impede de enxergar que o Evangelho é de fato a segurança verdadeira. E que Cristo é esta rocha firme. E plantados em Cristo, firmes em Cristo, nós vamos permanecer até o final. Paulo agora avança. E ele prepara então o terreno, dizendo que era judeu e as coisas terríveis que fez, para falar o que acontece logo depois. Versículo 6, quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu perguntei, e a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, aonde lhe dirão o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, meus companheiros tiveram que levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu redor, ou melhor, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele momento, naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados o escolheu para que você conheça a vontade dele. E para ver o justo e ouvi-lo falar, você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante, seja batizado, fique livre de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo, ele primeiro trata deste passado, onde ele não esconde quem ele era, mas então ele avança para um encontro que ele não esperava. Aqui temos o coração da passagem, né? Paulo descreve o que aconteceu no caminho de Damasco. Ele fez isso já no capítulo 9, ele está fazendo aqui no capítulo 22 e ele fará novamente no capítulo 26. Lucas repete a história, né? Paulo contando a história da sua conversão 3 vezes. O que acontece é simples, mas extremamente poderoso. Uma luz do céu intensa, mais forte do que o sol do meio-dia, envolve Paulo. Paulo, então, tem esse encontro, uma voz fala, e a voz diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Note, então, a pergunta de Paulo, note esta pergunta de Jesus. A pergunta não é, Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Jesus não está perguntando a Paulo, por que você está perseguindo os meus seguidores? Por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo a minha noiva? Essa não é a pergunta de Jesus. Jesus já estava ressurreto, Jesus já estava com o Pai. A pergunta foi, por que você me persegue? E esta é uma revelação teológica linda, bela. A igreja é o corpo de Cristo. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Isso é o que Paulo nunca havia entendido. Paulo faz então a pergunta que todos nós precisamos fazer, né? É talvez a pergunta mais importante da vida, né?
quem és tu, Senhor? Quem és tu? É a pergunta que todos nós devemos fazer. E a resposta que Deus dá é: eu sou Jesus Nazareno a quem você persegue. O perseguidor de Jesus encontra Jesus. Está prostrado diante deste Cristo, cego, indefeso, completamente à mercê daquele que ele tentou destruir. Cristo coloca Paulo em seu devido lugar. O soldado imponente agora está prostrado, cego, completamente indefeso, assustado e perguntando: quem é que fala comigo? A conversão genuína nunca parte do homem, ela parte de Deus. João capítulo 6, versículo 44 vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A conversão de Paulo é um exemplo claro disso. Paulo não estava buscando a Cristo, queridos. Paulo estava buscando perseguir aqueles que seguiam a Cristo. Ele estava indo a Damasco prender cristãos. É Deus quem o interrompe, é Deus quem o derruba, é Deus quem fala, é Deus quem o cega para que depois ele possa ver a verdade. Ananias é enviado por Deus. As palavras de Ananias são claras: o Deus de nossos pais te escolheu. A fala de Ananias não foi: Paulo, você tomou uma boa decisão por seguir a Jesus. Ou, Paulo, que bom que você foi sensível à mensagem, entendeu ela e respondeu levantando a sua mão. Ananias disse: Paulo, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Paulo estava dizendo à multidão, percebe? Ele cria este alicerce com o início do seu discurso, dizendo: eu sou judeu e era perseguidor, para agora falar da sua conversão. E o que ele estava dizendo àquela multidão é o seguinte: eu me tornei um cristão, eu não escolhi me tornar um cristão. Foi Deus quem me arrancou da onde eu estava e me trouxe para perto dele. Paulo está dizendo: eu era um perseguidor, eu matava os crentes, mas eu então me torno um crente. Eu me tornei um crente, não é porque eu quis me tornar um crente, é porque Deus me alcançou e me resgatou do império das trevas. Eu não escolhi este caminho, eu não escolhi este Deus, Ele me escolheu. Eu não queria, mas Cristo me encontrou. E quando isso aconteceu, as defesas foram destruídas. Neste texto nós temos este conflito doutrinário, aonde somos ensinados ou levados a crer de que nós estamos aceitando a Jesus. Pessoas chegam à arrogância de dizer o seguinte: hoje não, um dia, mais para frente eu penso nessas questões, como se salvação estivesse em nossas mãos. Olhamos então para Paulo, o que nós estamos vendo aqui. Quando queremos rogar poder de salvação para as nossas frágeis mãos e dizer: não, pastor, eu escolho a Cristo. Paulo estava indo matar cristãos, Paulo estava indo perseguir cristãos, Paulo estava querendo destruir a igreja, e no meio do caminho, o próprio Cristo encontra Paulo, Cristo interrompe essa trajetória de morte que Paulo estava, e Cristo salva Paulo. E é isso que Paulo quer demonstrar a este povo: eu não o escolhi, foi ele quem me escolheu. Porque pelo pecado que habita em nossos corações, pelo pecado que maculou e destruiu completamente as nossas vidas, nós não temos condições de escolher Deus sem que Ele sopre vida primeiro sobre nós. Estávamos mortos em delitos e pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos mortos, irmãos, até que Cristo soprou vida sobre nós.
e então sim, caminhamos até Ele, mas porque Ele nos amou primeiro, a palavra deixa isso claro, e Paulo é um exemplo claro disso. Paulo está aqui, indo matar, quando de repente Cristo o encontra, quando de repente Cristo cega, direciona-o para a casa de Ananias, para começar a ser cuidado pela igreja, para começar a ser tratado pela igreja. Deus fez tudo, Paulo não fez nada. O Evangelho não diz que boas pessoas vão para o céu, nem que pessoas que buscam a Deus recebem salvação. O Evangelho diz que é Deus quem salva, essa salvação é pela graça e não por recompensa. Essa é a questão. Paulo está mostrando a esses judeus o seguinte: eu era igual a vocês, inclusive na raiva, inclusive no ódio, mas Cristo me encontrou. Nos piores momentos de Paulo, onde ele estava irado contra aquele povo do caminho, era assim que cristãos eram chamados neste momento da história, o povo do caminho. Neste momento, Cristo interrompe essa trajetória de Paulo, salva Paulo. Em nossa cultura existe essa mentalidade muito forte de merecimento, né? Meritocracia. Você merece o que conquistou, você colhe o que plantou. E nós sabemos que isso é verdade em muitas áreas de nossa vida, mas é completamente falso quando se trata de salvação. Paulo não mereceu encontrar Cristo, na verdade Paulo merecia julgamento. Olha para Paulo, imagine um homem que se levanta em São Pedro da Aldeia para começar a matar os crentes. Qual sentimento você teria com relação a essa pessoa? Tem um cara aí que está matando os crentes aí. Ele vai, a igreja está aberta, ele entra, mata todo mundo e vai para outra igreja. Qual o sentimento? Como que você olharia para este homem? O que você desejaria para ele? Julgamento, prisão, cadeia. Talvez fosse isso que Paulo merecia, né? Cristo o encontra e o cobre de graça e transforma agora o perseguidor em perseguido. Ainda assim, Cristo foi ao seu encontro. Isso é o Evangelho. Deus vindo ao nosso encontro quando nós corremos em outra direção. Alguém aqui pode estar pensando: eu estou longe de Deus, errei demais, fiz muitas coisas erradas, não tenho perdão. Paulo prendia cristãos, irmãos. Paulo concordava com o assassinato dos cristãos. Se Deus veio ao encontro dele, a distância que nós temos de Deus, ou a distância que nós percorremos por conta dos nossos pecados, não é problema para a graça de Deus. A graça, ela tem poder para nos encontrar. E em último lugar, o chamado que ele não recusou. Então Paulo começa mostrando para os judeus que ele era um judeu, que ele era alguém de uma linhagem nobre, que ele era alguém que tinha educação, zelo, e este zelo fez com que ele perseguisse os cristãos. Perseguindo os cristãos, ele tem um encontro que ele não esperava. Ele se torna um cristão não porque ele queria ser um cristão, mas porque o próprio Cristo o encontrou, o alcançou e transformou a sua vida. E esse Cristo que o encontra agora dá uma missão a ele. Esse Cristo que o encontrou o chama para uma missão. Após o encontro com Cristo, Paulo recebe um chamado específico. E este chamado é: você vai testemunhar. Agora você, que era um perseguidor daqueles que testemunhavam, será uma testemunha. Será alguém que vai falar das grandes coisas. E aí lá no versículo 21, o texto vai dizer o seguinte: mas o Senhor disse: vai, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. É exatamente quando o povo, e Paulo está tratando do seu chamado e dizendo: olha, Ananias disse que eu seria uma testemunha. Eu vim a Jerusalém, fui ao templo orando, e quando estava orando, tive uma visão, o Senhor falou comigo, que era para eu sair de Jerusalém, porque eles não entenderiam, eles iriam perseguir Paulo, porque Paulo havia sido um perseguidor, mas a grande questão era que Deus iria enviá-lo para longe, porque ele iria pregar aos gentios.
E é exatamente quando Paulo fala, né, sobre esta evangelização dos gentios que a multidão novamente enlouquece. Até aquele ponto estavam ouvindo, mas quando Paulo diz que Deus o enviou aos pagãos, o povo que desprezava os pagãos, né, ela começa a gritar, desprezando também Paulo, dizendo: olha, tira da terra um homem como esse. Já querem matar Paulo de novo. Paulo sabia que essa palavra iria causar rejeição. Inclusive, nós vamos ver no próprio texto, né, quando Paulo está no templo, que ele argumenta com Deus e diz: Senhor, eles sabem que eu perseguia cristãos, né? Eles vão se revoltar. Essa revolta não era algo novo, Paulo já havia passado, e nós vimos, por cada cidade que Paulo passava era perseguição, apedrejamento, morte, dificuldades e lutas que ele foi enfrentando até chegar em Jerusalém, a esse ponto de ser preso novamente. Aqui vemos algo muito importante, irmãos. Paulo não molda o chamado de Deus, nem molda a sua mensagem para se adequar ao público e nem para dizer aquilo que o público quer ouvir. Ele entrega a mensagem e ele diz por que ele foi chamado. Qual era a sua grande missão? Testemunhar a Cristo e testemunhar a Cristo entre os gentios. O cristão não é aquele que apenas crê na soberania de Deus. É aquele que confia nessa soberania quando o chão está tremendo, quando as tempestades nos encontram, quando as lutas estão sobre nós. É isso que Paulo está vivendo. Paulo sabia que podia ser morto, sabia que o povo iria odiá-lo. Ainda assim, ele fala. Por quê? Porque o chamado de Deus não é opcional, porque ele não esconde qual é o chamado dele, entende? Ele está diante de uma multidão que está querendo matá-lo, ele está querendo matá-lo exatamente por conta dos gentios. Você percebe aqui, quando ele fala de gentio, porque nós ouvimos o Guilherme falar isso semana passada. Semana passada eles criaram uma história, eles falaram assim: olha, Paulo estava com um gentio andando pela cidade aí, ó. Se ele está com esse gentio, provavelmente ele trouxe esse gentio para dentro do templo. Vamos capturá-lo. Agora é como se aquela suspeita, né? Olha aí, ó Paulo. Paulo, ele realmente tem ligação com esse pessoal. Vamos tirar esse homem, vamos matar esse cara tem que morrer. Mas Paulo não se limita a tratar do seu chamado, porque aquela multidão estava enraivecida. Aquela multidão poderia invadir a Fortaleza Antônia, poderia matar Paulo, poderia apedrejá-lo. Deus ainda tinha planos, não era o momento, mas poderia acontecer. Devemos entender que Deus é soberano e crer nessa soberania e confiar nessa soberania, mesmo quando o chão está tremendo. Paulo, ele entende, nos ensina que o chamado não é opcional, irmãos. E eu fico muito preocupado hoje, porque quando nós olhamos para a igreja, parece que nós estamos aqui para viver a nossa vida. Parece que nós estamos aqui para trabalhar, parece que nós estamos aqui para ganhar dinheiro, parece que nós estamos aqui para formar família, parece que nós estamos aqui para crescer profissionalmente, parece que nós estamos aqui para crescer intelectualmente, academicamente, fazer o primeiro milhão, comprar um carro, depois o outro, uma moto, uma casa, fazer uma casa de praia, uma casa na serra, uma casa, uma cobertura, percebe? E eu não estou dizendo, eu não quero que você saia daqui, o pastor está dizendo que essas coisas são ruins. Não, maravilhosas, mas não é o objetivo de nós estarmos aqui. O objetivo de nós estarmos aqui é testemunhar a Cristo para que a sua glória brilhe sobre essa terra, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Esta é a nossa missão, ainda que em alguns momentos essa missão nos coloque em problemas, dificuldades, lutas. Percebe? Paulo está nos ensinando aqui que o chamado não é opcional. Ele poderia se calar, né? Opa, vou falar de gentios para quê? Esse pessoal já está com uma raiva danada, já quase me mataram ali, podem me matar novamente. Eu vou ficar quieto, eu vou só até aqui, daqui eu não avanço. Mas não, ele vai até o final, ele diz: Deus me ungiu, Deus me separou para pregar aos gentios. E a multidão explode novamente em ira, eles odiavam. Paulo tocou na ferida deles, o ódio que eles tinham dos gentios. Mas ainda assim ele faz. Quando Deus chama alguém ao testemunho, a obediência não é um caminho possível. A obediência é o único caminho. Eu repito, quando Deus chama alguém ao testemunho, a ser sua testemunha, a obediência não é um caminho possível, é o único caminho.
Só pode haver obediência. Só podemos, de fato, obedecer o Senhor. E então nós vamos para a conclusão. Ou melhor, uma aplicação dentro desse chamado, né? Uma das maiores armadilhas do cristão moderno é a privatização da fé. O que é isso, pastor? É a ideia de que a minha fé é assunto meu. Eu não devo impor, né? Não posso falar para as pessoas de forma que eu venha impor a minha fé a ninguém. Porque o testemunho pode ser uma invasão, invadir a privacidade do outro. Paulo nos mostra o contrário, o testemunho não é uma invasão, o testemunho é uma oferta de vida. É muitas vezes a oferta de vida que é recebida com rejeição, as pessoas não querem ouvir, mas isso não invalida o chamado. O chamado permanece, testemunhar a Cristo, falar das grandes coisas que Deus tem feito através das nossas vidas. Em nossa comunidade, muitos de nós têm famílias, amigos, vizinhos, colegas de trabalho que não conhecem a Cristo. Muitas vezes ficamos calados por medo de rejeição, com vergonha de gozação, constrangimento. Paulo enfrentou uma multidão que queria matá-lo. Nós enfrentamos, no máximo, um olhar torto no almoço de domingo com a família. Alguns colegas de trabalho que nos deixam à parte de suas brincadeiras. Também precisamos entender com a sabedoria de Paulo. Ele não joga a mensagem de qualquer jeito, né? Ele vai construindo pontes, ele vai tentando mostrar, tentando construir argumentos. E às vezes isso falha, né? Paulo construiu, falhou, assim como a estratégia de Tiago também, mas nós vamos ver que nada disso foge dos planos soberanos do nosso Senhor. Deus usa, inclusive, questões ordinárias, né? Questões do dia a dia, recursos naturais para salvar Paulo, a sua cidadania romana, por exemplo, né? Nossa posição, nossa história, relacionamentos, também são instrumentos dentro do plano de Deus. Você não precisa ser um pastor ou um missionário para ser usado por Deus. Precisa ser alguém obediente, que assume a responsabilidade. E eu concluo, então. Paulo estava a caminho de Damasco. Seus planos eram firmes, prender cristãos. Mas havia alguém no caminho que não estava nos planos de Paulo. E este alguém é o Senhor de todos os caminhos. É o Senhor Jesus. Cristo aparece ao perseguidor, Cristo fala ao religioso, Cristo envia o zeloso, Cristo protege o prisioneiro, e em cada versículo dessa passagem, Cristo é o agente principal. É Ele quem aparece, é Ele quem chama, é Ele quem envia, é Ele quem guarda. E isso é o Evangelho. Este é o Evangelho. Não somos nós que buscamos a Deus, é Deus quem nos busca. Não somos nós que escolhemos a Cristo, é Cristo que nos escolhe, não somos nós que traçamos os nossos caminhos, é o Senhor quem nos conduz por todos eles. Quem és tu, Senhor? Essa é a pergunta de Paulo, ali no chão, a caminho de Damasco. E essa é a pergunta que devemos fazer, né? Quem és tu? E a resposta é: eu sou Jesus. É sempre a mesma resposta. Não Jesus como um conceito filosófico, não Jesus como uma figura histórica distante, mas Jesus vivo, ressurreto, presente, falando, chamando, enviando, protegendo, cuidando de nossas vidas. Para aqueles que ainda não creem em Cristo e porventura estejam aqui, ou para aqueles que são religiosos e estão sentados aqui, Cristo não está esperando você chegar até aquele momento, o seu melhor momento. Entende? Cristo não está aguardando, você deixar de fazer isso ou aquilo. Às vezes são esses argumentos, não, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de fazer, quando eu deixar de fazer isso ou aquilo outro. Cristo vem ao seu encontro, enquanto você ainda está no caminho errado, enquanto você ainda está caminhando para distante dele, porque ele é o Senhor do caminho.
A questão é, quando ele falar, você deve ouvi-lo. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está falando hoje aqui. Mas porque devemos ouvir a Deus e porque devemos nos render a Ele, devemos também, nessa noite, como cristãos, sondar os nossos corações, sondar os caminhos que nós temos seguido como cristãos e nos arrepender dos nossos caminhos errados, dos nossos pensamentos errados. Devemos olhar para Paulo e essa experiência maravilhosa de conversão e entender que toda conversão é uma miniatura do Calvário, onde a nossa velha natureza morre, onde ela é enterrada com suas certezas, com suas seguranças, e a ressurreição para uma nova vida acontece. Paulo morre no caminho de Damasco, não fisicamente, mas o perseguidor morre ali para o apóstolo poder nascer. E é isso que Cristo faz com todo aquele que vem a Ele. Cristo não melhora a nossa velha vida, Ele nos dá uma vida nova. Ele não reforma o velho homem, Ele cria um homem novo. Como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse discurso belíssimo de Paulo, e na próxima semana, Pai, iremos continuar acompanhando a história de Paulo e aonde o Senhor vai conduzir o seu apóstolo. Obrigado por cada irmão, por cada visitante que está conosco, que possamos com alegria, Senhor, ter ouvido a sua palavra e com alegria, Pai, pedir ao Senhor que plante essa semente de eternidade em nossos corações. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.